Pessoal, eu só vou dar uma revisada aqui nos principais conceitos, né? Para na próxima semana vocês fazerem a prova, tá? Então vou dar uma revisada aqui. Ó, nós vimos o conceito de saída digital. Saída digital tá aqui, por exemplo, digital LED high, digital LED low. Então a saída digital ela vai colocar dois níveis digitais possíveis no pino escolhido. Você utiliza a função digital write. E a função digital write ela pede dois argumentos. O primeiro argumento é o número do pino. No caso eu usei a variável LED. E se eu vim aqui para cima, dá 2. O segundo argumento é o nível lógico desejado. Aí eu coloquei high aqui e low aqui, tá? Essa é a saída digital. Entrada digital é basicamente o conceito do botão, por exemplo. Se você vem aqui em códigos e exemplos, basic, vim em... não, acho que é digital, aqui ó, button. Você vai ter o conceito de entrada digital, tá? Ó, ele utiliza a função ó, digital read para ele ler o estado digital do pino do botão, armazena na variável boot state, nesse caso, aqui ele fez duas variáveis. E se o estado do botão for nível lógico alto, ele acende o LED, e se for baixo, ele apaga o LED. Ou seja, se apertar, acende, se soltar, apaga, certo? Entrada digital aqui. Na verdade aqui ele está usando entrada e saída digital, tá? Conceitos importantes como variáveis, né? Lembrando que a variável é o lugar onde você armazena um dado, tá? Void setup, você precisa definir o pino, o modo do pino, se você está utilizando como input, entrada ou como output, saída, tá? Então você precisa dizer a variável e você precisa também dizer o LED que você está utilizando. O serial.begin mostra os valores analógicos lidos no sensor, tá? Aqui você tem leitura analógica, analog read, ou seja, eu vou ler o valor analógico que está nesse pino. Qual é esse pino? Declarei nessa variável, está no pino A0. Eu estou armazenando aonde? Eu estou armazenando na variável com o nome valor sensor, tá? Então, entrada digital, saída digital, entrada analógica e tem saída PWM, que controla o brilho do LED. Aí tem um código exemplo também, que é esse aqui, ó, fade, tá? Lembrando que são os códigos que a gente fez no Tinkercad, tá? Tá lá. Analog write. Então você utiliza analog write para modificar a intensidade do LED. Lembrando que para entrada analógica você pode utilizar com sensor analógico, como nós utilizamos. Você pode utilizar com potenciômetro, tá? Pode ser com potenciômetro também. E tem outros sensores que funcionam também fornecendo sinais analógicos. Funções condicionais. Nós vamos utilizar apenas uma função condicional. Na segunda unidade nós vamos utilizar mais funções, mas nós utilizamos aqui duas. A função if, ou seja, se, né? Se, if, se, e dentro dos parênteses eu coloco o teste condicional. Nesse caso aqui eu estou querendo fazer o teste se a lâmpada está acesa ou apagada, né? E da onde veio esse 500? Veio do meu teste de calibração. Eu fiz aqui valor lidos e valor sensor, abri o monitor serial, eu verifiquei o comportamento do meu sensor, ou seja, como é que o meu sensor ele se comporta a depender dos estímulos luminosos que incidem lá no sensor. Até então
eu colocar esses valores aqui. Mas eu precisei passar por um processo de calibração. Tá? Então eu utilizo o if. Lembrando que o if tem a chave abrindo, a chave fechando. E você coloca o bloco de instruções a ser executado se essa condição for satisfeita. Ou seja, se o valor do sensor for menor do que 500, a condição ela foi satisfeita. Então ele vai executar esse bloco de instruções aqui, que está dentro desse entre essas chaves. E o mesmo vale para baixo. Lembrando que no código do Arduino você tem o void setup, que é a função que é executada abre chave e fecha. Funciona também. Como eu expliquei, né, na construção, você pode colocar if e else sem nenhum problema, tá? Eu coloquei assim só para a gente visualizar os valores. Mas você pode colocar, se você tiver essa condição de uma situação ou outra, aí você coloca, se for isso, faça isso, se não, faça aquilo. Aí fica o if e else. O while, que é o enquanto. A gente não viu lá nem lógica de programação, nós vamos ver. E nem aqui, que é lá é o enquanto e aqui é o while, tá? A gente ainda não viu. Mas o while ele é o loop infinito condicional, ou seja, ele vai permanecer por tempo indefinido naquele loop enquanto aquela condição estiver sendo atendida, tá? Ele é muito utilizado também. Por exemplo, você está fazendo a comunicação entre duas placas. Aí você manda a resposta, ou melhor, você manda um sinal e espera a resposta. A essa placa aqui que envia o sinal, você fica assim: enquanto não receber a resposta, aguarde. Aí ele fica aguardando a resposta vir, tá? Uma atenção para a função enquanto, para a função while. A gente vai ver isso depois. Se você não programar bem, o compilador vai rodar o seu código, vai carregar para o Arduino. Mas se você não programar bem, o seu código pode ficar travado. Por quê? Você precisa colocar dentro da função while uma ação que esteja verificando se aquela condição vai se tornar falsa, porque senão você vai ficar para sempre ali, dentro daquela condição. Entendeu? Então você precisa, vamos supor, enquanto a luminosidade for maior do que 500, espere. De tempos em tempos eu preciso fazer o quê? Eu preciso estar lendo a luminosidade para saber se ela ainda permanece nessa condição. Se eu não colocar nenhuma condição, o seu código vai ficar travado lá. Ele não vai fazer mais nada. Deu bug, travou. Tá? Então acontece. Tem sites, aplicativos que você entra que às vezes trava quando você faz alguma coisa, porque às vezes é um problema de código. Tá? Acontece. Alguém errou em alguma coisa. Beleza, então é basicamente isso. Quais são os projetos que seriam interessantes vocês revisarem, tá? Eu coloquei aqui, aí tá lá no grupo. Pisca-LED, saída digital, semáforo, controle dos LEDs. Esse pelo monitor serial eu não expliquei como fazer troca de dados. Eu só mostrei como você visualiza os dados no monitor serial. Mas você também pode inserir dados no monitor serial para o Arduino. Mas a gente vai ver isso na segunda unidade. PWM, nós vimos. Controle do LED com botão, nós vimos também. Controle PWM do LED com potenciômetro, nós vimos. Controle do servomotor com potenciômetro, também nós vimos. Tá? Esse controle do servomotor com potenciômetro tem muita atenção à função map, que é a função que converte entre escala, porque o potenciômetro ele converte, ele faz a leitura na entrada analógica do Arduino, que faz a leitura de 0 a 1023, diferente da saída PWM, que varia de 0 a 180, tá? Aí você precisa da função map. Sensor LDR, que foi o que nós vimos, que é esse código que está na tela, tá?
E é isso, a primeira unidade nós praticamente finalizamos. E a gente vai encerrar com a avaliação tendo esses conceitos, tá? Na segunda unidade, como eu disse, nós vamos fazer a montagem desses projetos e outras atividades mais que eu vou passar para vocês, tá? Aí, dependendo do desenvolvimento, eu passo mais coisa, tá bom? Então é isso.